I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Esteeming the reproach of Christ. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Way back in Moses' time, it was still Christ. See? Lá no tempo de Moisés, ainda era Cristo. Está vendo? He's the only one who has eternal life. See? Ele é o único que tem vida eterna. Está vendo? Esteeming the reproach. Tendo por maiores riquezas o vitupério. To be called a fanatic, holy roller, or something like that, you know. See? Ser chamado de fanático, rolador santo, ou algo assim. Você sabe. Está vendo? Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. For he had respect unto the recompense of reward. Porque tinha em vista recompensa. Now, you know what that means? Agora, você sabe o que isso significa? It means this. Isso significa isto. That Moses was born a poor boy, real poor. Que Moisés nasceu um menino pobre, pobre mesmo. His father's name was Amram. O nome de seu pai era Amrão. His mother's name was Jochebed. O nome de sua mãe era Joquebede. And they were real poor, but they were Christians. E eles eram realmente pobres, mas eram cristãos. They worked hard. They was in slavery. Eles trabalhavam muito. Eles estavam em escravidão. They had to make mud, bricks and things for the old king. Tinham que fazer tijolos e coisas assim para o velho rei. You know what? Sabe de uma coisa? That king's daughter went down one day to the river. Aquela filha do rei desceu um dia ao rio. Where Moses' mother, Jochebed, onde a mãe de Moisés, Joquebede, had taken him and put him in a raft out on the river like that. O tinha pego e colocado em uma balsazinha no rio assim. And the old crocodiles was eating up all the little babies. E os velhos crocodilos tinham comido todos os bebezinhos. And they were killing them, throwing them out into the river. E os estavam matando, atirando-os no rio. But she put him right out there. Mas ela o colocou bem aí. And you know how she got them crocodiles away from him? E você sabe como ela afugentou os crocodilos para longe dele? She made this little ark she put him in. She made it out of pitch. Ela fez esta pequena arca que ela o colocou dentro. Ela a fez de juncos. You know what that is? Você sabe o que é isso? It's turpentine. É terebentina. And that old gator would come up and say, jacaré vinha, dizia, a little fat Hebrew, I'll get him, hear him crying like that. Hebreu gordinho, vou pegá-lo. Ouvi-lo chorando assim. Went by, what a smell. See? Foi para lá. Ui, que cheiro. Está vendo? Está vendo? The mother was led to how to protect her baby. A mãe foi dirigida em como proteger seu bebê. So he backed off from it. Desse modo, ele se afastou dele. He didn't want nothing to do with that. Ele não quis nada a ver com isso. And then he went on down the river a little farther. E então ele foi rio abaixo, um pouco mais adiante. And his little sister named Miriam. E sua irmãzinha chamada Miriam followed him down the river. Watch what. O seguiu rio abaixo, cuidou dele. And then Pharaoh's daughter come out and was going to get him. E então a filha de Faraó apareceu e foi pegá-lo. You know, and she pulled him out. And você sabe, e ela o puxou para fora. Your mother thinks you're the prettiest child in the world. Você sabe, tudo
Sabe, a sua mãe acha que você é a criança mais bonita do mundo. See? She should do that. But the Bible said this little boy was really pretty. He's really a fair little boy. Está vendo? Ela deve fazer isso. Mas a Bíblia disse que este menininho era realmente bonito. Realmente um belo menininho. And oh, he was just screaming and kicking his little heels. E ele estava gritando e batendo mesmo seus pequenos calcanhares. He missed his mama. See? Ele estava sentindo falta da sua mamãe. Está vendo? And so you know what happened? E então você sabe o que aconteceu? Then God put in Pharaoh's daughter, the king's daughter, all the love that a mother could have for a little baby. Então Deus colocou na filha de Faraó, a filha do rei, todo o amor que uma mãe pudesse ter por um bebê. Her heart just fell for him. O seu coração simplesmente se abriu para ele. She said, "That's my baby." Ela disse, esse bebê é meu. But you know, she was a young woman. Mas sabe, ela era uma jovem. See, them days they didn't have these bottles that the baby was raised on. Está vendo? Naqueles dias não se tinha mamadeiras com que vocês, os bebês, cresceram. So they had to go get a mother that had a baby, they could nurse. Assim tiveram que ir arranjar uma mãe que tivesse tido um bebê e que pudesse amamentar. So Miriam was right there on hand. Então Miriam estava presente. She said, "I'll go get you the right mother." Ela disse, vou buscar a mãe certa para você. Well, you go get her. Ora, vá buscá-la. You know who Miriam went and got? Você sabe quem Miriam foi e trouxe? Moses' own mother. A própria mãe de Moisés. That's right. Right. É isso mesmo? Sim. Went and got. That was wisdom, wasn't it? Foi e trouxe. Foi sabedoria, não foi? And so then went and got Moses' own mother. E assim então foi e trouxe a própria mãe de Moisés. And she said, "I'll take and raise the little boy for you." E ela disse, pegarei e criarei o menino para você. She said, "You know what? I'm going to give you $300 a week to raise that baby." Ela disse, sabe de uma coisa? Vou dar-lhe $300 por semana para criar esse bebê. And you can stay in the palace. E você pode ficar no palácio. See how God does when you trust Him? See? Está vendo como Deus faz quando você confia nele? Está vendo? When you're sure of faith, that baby was a prophet. See? Quando você está certo da fé, aquele bebê era um profeta. Está vendo? And she knows. E ela sabia. So they went into the palace and she raised Moses. Então elas foram para o palácio e ela criou Moisés. And the own mother, and got $300 a week to take care of everything. E a mãe, a própria mãe, recebia $300 por semana para cuidar de tudo. Just think of that. Apenas pense nisso. And then, you know, after a while, E então, sabe, depois de um tempo, after that went on for a little while, depois que isso se passou por um tempinho, Moses began to get old enough to read and write. Moisés começou a tomar idade suficiente para ler e escrever. She taught him how to read and write. Ela o ensinou como ler e escrever. And then she told him, said, E então ela lhe disse, "Moses, you are born a correct child. Your father and I have prayed. Moisés, você nasceu a criança certa. Seu pai e eu oramos. God has revealed to us that you're a prophet. Deus nos revelou que você é um profeta. And you're going to be a deliverer of the people in the days that is to come." E você vai ser um libertador do povo nos dias por virem. And you know when he got big, E você sabe que quando ele cresceu, then what was he? então o que ele foi? He was adopted into the king's family. Ele foi adotado na família do rei. Oh, my. He didn't have to... Oh, que coisa! Ele não teve que... And he looked out on his own people, and they didn't have no clothes. Ele olhava para seu próprio povo, e eles não tinham roupa, They were Christians, eles eram cristãos, and they were crying. e choravam, And them old taskmasters whipping them with whips, and the blood fly out their back. e aqueles velhos capatazes de escravos açoitando-os com chicotes, e o sangue voava das suas costas. His cousins and uncles, Seus primos e tios, his papa and mama, all of them papai e mamãe, todos eles, whipping them with whips açoitando-lhes com chicotes, out there in them mud pits. lá naquelas covas de barro. And so, but Moses, being something way down in his heart, E assim, mas Moisés, sendo algo em seu coração, he knew that they were God's promised people. sabia que eles eram o povo prometido de Deus. He knew it. Ele sabia disso. Now, the next thing he was going to do was to become king. Agora, a próxima coisa que ia fazer era tornar-se rei. He'd be king over everything. Rich man. Ele seria rei sobre tudo, um homem rico. My, all the money of Egypt, and Egypt controlled the world at that time.
Que coisa! Todo o dinheiro do Egito. E o Egito controlava o mundo naquele tempo. But look, the Bible said, Mas olhe, a Bíblia disse, he esteemed the reproach to be a mud dauber like out there, a Christian. ele teve por maiores riquezas o vitupério, para ser um amassador de barro como lá fora, um cristão. When they made fun of him and laughed at him, kicked him, Quando zombavam deles e riam-se deles, chutavam-lhes. if they said anything back, they killed him. See? Se eles retrucassem, eles os matavam. Está vendo? But Moses chose to go with that group instead of being called the king's son. Mas Moisés escolheu ir com aquele grupo em vez de ser chamado o filho do rei. Look at that. See? Veja só. Está vendo? Because he's seen the end time. Porque ele viu a hora do fim. See that rich young man? Está vendo esse jovem rico? But he's seen Jesus Mas ele viu Jesus, like we see him in a vision. como o vemos em uma visão, That the end time's what's going to pay. que o momento final é o que vai compensar. Now, and he accepted Christ's leadership. Agora, e ele aceitou a liderança de Cristo. And Moses esteemed the reproach greater treasures. E Moisés teve por grandes tesouros o vitupério. You know, sometimes when you little boys at school, Sabe, às vezes quando vocês, garotinhos na escola, the little boys will say bad words and they want you all to say them. os menininhos dizem palavrões e querem que todos vocês digam. You little girls will say bad things, want you all to say them. Vocês, menininhas, as menininhas dizem coisas feias e querem que todas vocês digam. You say, no, I'm a Christian. Você diz, não, sou uma cristã. They say, you big sissy. Elas dizem, ah, sua covarde. You know, go on to you like that. Você sabe, se dirigem a você assim. See, stand up and say, I'm glad to do that. See? Está vendo? Levante-se e diga, estou contente por ser isso. Está vendo? Because, see, that's what Moses did. Porque, está vendo? Foi isso que Moisés fez. He esteemed the reproach of Christ greater treasures than all the Egypt. Ele teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que todo o Egito. Now, let us follow him led by Christ and see what he did. Agora, vamos segui-lo, dirigidos por Cristo, e ver o que ele fez. Now, see, this young man was rich, the first young man, Agora, está vendo? Este jovem era rico, o primeiro jovem. but he didn't want Christ. Mas ele não quis a Cristo. He didn't want to be a follower of Jesus. Ele não quis ser um seguidor de Jesus. And so we find him very popular, E de maneira que encontramos que ele é muito popular, like come a movie star, great everything, talvez tornou-se um astro de cinema e grande em tudo, you know, all the things that he could do and everything he wanted. em todas as coisas que podia fazer e em tudo o que quis. But when he died, he didn't have anybody to lead him. Mas quando morreu, não teve ninguém para conduzi-lo. So his education, that was good. De modo que a sua escolaridade, isso foi bom. His money, that was good. Seu dinheiro, isso foi bom. But when death come, that's all. Mas quando a morte veio, isso parou aí. He couldn't use it no more. Ele não pôde usar mais isso. He couldn't buy his way up to heaven. Ele não podia comprar o seu caminho para o céu. And he couldn't buy his education. He couldn't go to heaven. See? Ele não podia, por sua escolaridade, não podia ir para o céu. Está vendo? But this young man now, he had all these things. Mas este jovem agora, ele teve todas estas coisas. He had education too. He's smart. Ele teve escolaridade também. Está vendo? Inteligente. He went to school with his mother taught him, and he had a good education. Foi para a escola e sua mãe o ensinou e teve uma boa escolaridade. And he was real smart to even he could teach the Egyptians. E ele era muito inteligente que até mesmo podia ensinar os egípcios. He taught his teachers. He was so smart. Ele ensinou seu professor. Ele era tão inteligente. Look how smart he was. Veja como foi inteligente. But you know what? Mas sabe de uma coisa? Above all that smartness, above all that he had, the potentials he had, Acima de toda aquela inteligência, acima de tudo aquilo que tinha, os potenciais que tinha, he still said, I'll forsake it all to follow Jesus. ainda assim disse, eu abandonarei tudo isso para seguir Jesus. You know what they done with him? Você sabe o que fizeram com ele? They run him out. Eles o puseram para fora. He become a mud slave like the rest of them. Ele se tornou um escravo que trabalhava na lama como o resto deles. But one day, when he become a grown man, Mas um dia, quando se tornou um homem formado, he was herding sheep on the backside of the desert.
Ele estava pastoreando ovelhas na parte de trás do deserto. And what happened? E o que aconteceu? Anybody tell me what happened? Alguém me diz o que aconteceu? What was it? O que foi? That's right. There was a fire in the bush. Está certo. Houve um fogo na sarça. And it attracted his attention. E isso atraiu sua atenção. He turned aside. Well, you know what? Ele virou de lado. E você sabe de uma coisa? Me instead of teaching children, now the children better get up and teach me. Em vez de ensinar as crianças, agora as crianças vão se levantar e me ensinar. So this little boy here, he's right on the mark. Assim, e este menino aqui está bem no alvo. Who's your daddy? Quem é o seu pai? Mr. Shantz is your daddy. O Sr. Shantz é o seu pai. That boy's been taught, hasn't he? Este menino tem sido ensinado, não tem? Each one of them little bright eyes looking the same way, one to get ahead of the other, you see. Cada um desses olhos pequenos e vivos olhando para a mesma direção, um para estar mais adiante do que o outro. Você está vendo? So now look, he did, and that bush attracted him on fire. Então, agora olhe. Ele se escondeu naquela... E aquela sarça o atraiu, pegando fogo. And he said, I will turn aside to see what this is. E ele disse, vou virar-me de lado e ver o que é. And God said to Moses, E Deus disse a Moisés, take off your shoes. The ground you're standing on is holy. tire seus sapatos. A terra onde você está pisando é santa. I've chosen you to go down and deliver my people. Escolhi você para ir libertar meu povo. I'm giving you power. You can smite the earth with plagues. Dou-lhe poder. Você pode ferir a terra com pragas. You can turn the water into blood. Você pode transformar a água em sangue. You can bring fleas and lice. Você pode trazer pulga e piolho. Nothing's going to harm you. Nada vai lhe ferir. I'll choose you. Why? Eu escolho você. Por quê? Because he chose Christ. See? Porque ele escolheu Cristo. Está vendo? You choose Christ and he chooses you. See? Você escolhe Cristo e ele escolhe você. Está vendo? Now, he said, you chose me, and now I've chose you to go down there in Egypt. Agora ele disse, você me escolheu e eu escolhi você para descer lá no Egito. And look what he done. E veja o que ele fez. He led 2 million people. Ele dirigiu 2 milhões de pessoas. 2 million people out, his people. 2 milhões de pessoas para fora, seu povo. And brought them into the promised land. E os trouxe à terra prometida. And now, we follow him all through the wilderness. E agora, ele seguiu. Nós o seguimos pelo deserto todo. And you children heard Brother Leo and Brother Gene. E vocês, crianças, têm ouvido o irmão Leo e o irmão Gene. And your papa and mama tell you what all taking place in the wilderness. E o seu pai e a sua mãe contar-lhes tudo o que aconteceu no deserto. How he brought bread down out of heaven and fed the hungry people. Como ele trouxe pão do céu e alimentou o povo faminto. All these things. E todas estas coisas. And now we find out he's an old man now. E agora encontramos que ele é um homem velho agora. Gets real old. Se torna bem velho. He's 120 years old. Ele tem 120 anos. And he's in the wilderness. E está no deserto. And the people didn't treat him nice even. See? E o povo até mesmo não o tratava bem. Está vendo? Sometimes people that call themselves Christians don't treat you nice. Às vezes, pessoas que chamam a si próprias de cristãs não lhe tratam bem. But Jesus always treats you right. Mas Jesus sempre lhe trata corretamente. Está vendo? So we find out that the people rebelled against him. Está vendo? Assim encontramos agora que o povo se rebelou contra ele. But he stayed right with them anyhow. Mas de qualquer forma, ele permaneceu correto com eles. He's a leader. He had to stay with them. E ele era o líder, e ele tinha que permanecer com eles. The angels of the Lord talked to him. E os anjos do Senhor falavam com ele. Wouldn't you love to have that happen to you? Você não gostaria que isso acontecesse com você? Then make the right choice. Just choose Jesus. And you'll do it. Então faça a escolha certa. E escolha Jesus. E ele fará isso. Now, then we find out at the end of the road, he got real old. Agora, então encontramos, no fim da jornada, ele se tornou velho mesmo. He couldn't preach no more and his voice got low. Ele não podia pregar mais e a sua voz ficou fraca. So he blessed Joshua and went up on top of the hill to die. Assim, abençoou Josué e foi para o topo da montanha
para morrer. You know what happened when he died? Você sabe o que aconteceu quando ele morreu? There was what happened? Lá o que aconteceu? That's exactly right. That's exactly right. Está exatamente certo. Está exatamente certo. Now you say, where's that at? Agora você diz, onde está isso? Now just a minute, the boy's right. Agora, só um minuto. O menino está certo, está vendo? He's raised up from the dead. Ele foi ressuscitado dos mortos. Now, Miriam, I know you knew that. See? Agora, está vendo? Está vendo? Now look, Agora olhe, you raised him up from the dead. Why? ele o ressuscitou dos mortos. Por quê? Because 800 years later, here he was over in Palestine, standing with his leader yet. Porque 800 anos mais tarde, aqui estava ele na Palestina, em pé com seu líder ainda, Jesus, Jesus, who esteemed the reproach of his name greater treasures than all the riches of Egypt. o qual teve por maiores tesouros o vitupério do seu nome que toda a riqueza do Egito. He esteemed, Ele teve por maiores, his leader was standing there. o seu líder estava em pé aí. You know, he was called in the Bible, Sabe, ele foi chamado na Bíblia, you know, there was a rock that went with Israel. sabe, havia uma rocha que ia com Israel. And when Moses got ready to die, he stepped up on this rock. E quando Moisés se preparou para morrer, ele pisou nesta rocha. And that rock was Jesus. E essa rocha era Jesus. Remember when Jesus was talking? Você se lembra quando Jesus estava falando And in St. John, the 6th chapter, em São João capítulo 6? it said, our fathers eat manna in the wilderness. Bem, ele disse, nossos pais comeram maná no deserto. Said, my father gave you that manna. Disse, meu pai deu a vocês esse maná. He said, yeah, they eat manna, that's right. Ele disse, sim, eles comeram maná. Está certo. And they're everyone dead because they wouldn't keep on going on. See? Eles estão todos mortos, porque não continuavam indo em frente. Está vendo? Said they're everyone dead. Disse, eles estão todos mortos. But said, I am the bread of life that come from God out of heaven. Mas disse, eu sou o pão da vida que vem de Deus, do céu. Our fathers drank from the rock. Nossos pais beberam de uma rocha. Moses smote the rock and said, and the waters came forth. Moisés feriu a rocha e disse, e as águas saíram. He said, I am that rock that was in it. Ele disse, eu sou aquela rocha que estava com ele. And look, when Moses died, he stepped onto that rock. E olhe, quando Moisés morreu, ele pisou sobre aquela rocha. You know what happened? Você sabe o que aconteceu? The Bible said that angels come and got him. A Bíblia diz que anjos vieram e o tomaram. What a difference from that other young man. Que diferença daquele outro jovem? That young man, see, when he died, he didn't have nobody to hold him. Aquele jovem, está vendo? Quando morreu, não teve ninguém para segurá-lo. So he just sank down through the darkness into hell. De modo que submergiu pela escuridão para o inferno. He's there now. There. E ele está lá agora. Lá. Then when Moses stepped out of life, when he went, Então, quando Moisés deixou a vida, quando se foi, he took a leader. ele tinha tomado um líder. His mama led him right. A sua mãe o conduziu certo, His father taught him right. o seu pai o ensinou certo, And then when he got to be of age, a young man, e então, quando chegou a ter maioridade, um jovem, then he said, I see eternal life. então disse, eu vejo a vida eterna. If I'll go down with these poor, neglected people and walk with them because they're God's people. Se eu for com este povo pobre e negligenciado, e andar com eles, porque eles são o povo de Deus. I can be a king, but I don't want to be a king. Eu não tenho que fazer isso. Eu poderia ser um rei, mas eu não quero ser um rei. I can have all the money there is in Egypt because I'm going to be owner of it. Eu posso ter todo o dinheiro que há no Egito, porque vou ser possuidor dele. I don't want it. I'd rather walk with Jesus. Não o quero. Eu prefiro andar com Jesus. And then when he walked through life, E então, quando ele caminhou pela vida, and then when he started to step out of life, e então, quando começou a deixar a vida, there was his leader to catch him by the hand. lá estava seu líder para tomá-lo pela mão. Don't you want that leader? Você não quer esse líder? Don't we all want that leader? To hold him by his hand. Não queremos todos nós que esse líder o segure com sua mão? Hundreds of years later, he was seen with his great leader. Centenas de anos mais tarde,
ele foi visto com o seu grande líder. He led. Ele tinha conduzido. He made the choice of his youth. Ele fez a escolha da sua juventude. And so therefore God was on. E assim, por esse motivo, Deus o estava segurando. You know what? The rich man is in hell. Sabe de uma coisa? O homem rico está no inferno. That one young rich man that refused. Aquele jovem rico que recusou. See, now remember he had education. Está vendo? Agora lembre-se, ele tinha escolaridade. He had religion. Ele tinha religião. He went to church. Ele ia à igreja. He was a good man. Ele era um bom homem. But he refused Jesus. See? Mas ele recusou Jesus. Está vendo? And this young man, E este jovem he was educated teve escolaridade and he had religion, e teve religião, but he wanted Jesus. See? mas quis Jesus. Está vendo? Moses had been a much richer man than this young fellow would have been. Moisés teria sido um homem muito mais rico que este jovem indivíduo teria sido. Because he just had some money, Porque ele só tinha um pouco de dinheiro, probably farms and things like that, and maybe politics and so forth. provavelmente fazendas e coisas assim, e talvez política, etc. But Moses was to be king over the earth. Mas era para Moisés ser rei sobre a terra. And he forsook all of that. E ele renunciou tudo aquilo. And you know what, children? E vocês sabem de uma coisa, crianças? When there is no Egypt, Quando não houver Egito, and when there is no treasures, quando não houver tesouros, there'll still be a Moses, ainda haverá um Moisés, because he chose the right thing. porque ele escolheu a coisa certa. Está vendo? He chose the right thing to lead him. Ele escolheu a coisa certa para conduzi-lo. When there's no more big pyramids, Quando não houver mais grandes pirâmides. do you read about the pyramids in Egypt? Você leu a respeito das pirâmides do Egito? One of these days they'll be dust under the atomic bomb. Um dia destes, elas serão pó, sob a bomba atômica. All the riches of the world, Toda a riqueza do mundo, people throw it in the air as pessoas a jogarão para o ar and scream and say it's cankered into their flesh. e gritarão e dirão que está ulcerada na carne deles. They scream, howl. E gritarão e bramirão. It'll pass away. Está vendo? Isso passará. But them who accept Jesus to lead them, they'll never die. Mas aqueles que aceitam Jesus para conduzi-los nunca morrerão. They have eternal life. Eles têm a vida eterna. Though they die naturally here, Jesus will raise them up again. Ainda que morram naturalmente aqui, Jesus os levantará de novo. You must make a choice. É preciso que você faça uma escolha. Your choice will determine what your eternal destination will be. Sua escolha determinará qual será o seu destino eterno. Remember, Jesus asked each one of us, Lembre-se, Jesus convida cada um de nós. follow me if you want life. See? Segue-me se quiseres vida. Está vendo? Leadership. Follow me and you'll have everlasting life. Liderança. Segue-me e terás vida que permanece para sempre. I'm sure even to us adults, E tenho certeza até para nós adultos. we get something out of this too. Nós aprendemos algo com isto também. If you want life, you have to accept it. Se você quiser vida, você tem que aceitar isso. If you want religion, you accept it. If you want Se você quiser religião, você aceita, se quiser. what you have to do, what you accept, that's what you get. Aquilo que você tem de fazer, aquilo que você aceita, isso é o que você receberá. But to me and to you and to these little children, Mas para mim, e para você, e para estas criancinhas, remember, you have an invitation. Jesus said, lembre-se, você tem um convite. Jesus disse, follow me and have eternal life. segue-me e tenha vida eterna. That's what we want to do, don't we? Isso é o que queremos fazer, não queremos? Now, how many of you wants to really follow Jesus? Agora, quantos de vocês querem realmente seguir Jesus? And you say, from when I get big enough E você diz, bem, quando eu ficar bastante grande and old enough to make my choice e com idade suficiente para fazer minha escolha and to do what, I don't care how much money I got, e fazer o que não me interessa quanto dinheiro eu tenha, how poor I am, how much people laugh at me, or everything else. quão pobre seja,
Quantos riam-se de mim, ou tudo mais? I want to follow Jesus. Eu quero seguir Jesus. So I want to make Moses' choice, Quero fazer a escolha de Moisés, not the rich young man. não a escolha do jovem rico. How many wants to do that now? You. Quantos querem fazer isso aqui mesmo? Now, you really want to do it? Agora, vocês realmente querem fazer isso? I want you to stand up and stand. Quero que se coloquem em pé comigo. I want you to put your left hand on your heart, Quero que vocês coloquem sua mão esquerda no seu coração and you hold your right hand up. e fiquem com sua mão direita levantada. I want you to close your eyes now and bow your head. Quero que fechem seus olhos agora e inclinem sua cabeça. And just say these words after me. E apenas digam essas palavras depois de mim. Dear Jesus, Querido Jesus, I pledge my life to you. eu comprometo minha vida a Ti. I have heard this sermon Eu ouvi este sermão, where two young men made their choice. onde dois jovens fizeram sua escolha. I do not want to go the way of the rich young ruler. Eu não quero ir pelo caminho do jovem governante rico, But I do want to go the way of Moses. mas quero ir pelo caminho de Moisés. I am just a child yet. Sou apenas uma criança ainda. Lead me, dear Jesus, Conduze-me, querido Jesus, to eternal life. à vida eterna. Amen. Amém. Now you bow your head. Agora inclinem sua cabeça. Dear Jesus, one day in your pilgrimage here on earth, Querido Jesus, um dia, na tua peregrinação aqui na terra, they brought to you such little fellows as I've been speaking to this afternoon. trouxeram a ti pequeninos, tais como aos que tenho falado esta tarde. And the disciples said, the master is too tired. E os discípulos disseram, o mestre está cansado demais. He preached this morning. Ele pregou esta manhã, He preached this and that. ele pregou isto e aquilo, And he's too tired. e está cansado demais. Don't trouble him. Não o inquietem. But Jesus, you said, Mas Jesus, tu disseste, suffer little children to come to me. deixai vir a mim os pequeninos, For such is the kingdom of heaven. porque dos tais é o reino do céu. Lord God, today receive these little boys and girls here. Senhor Deus, recebas hoje estes menininhos e menininhas aqui, In this school of righteousness, nesta escola de justiça, here where our brother has come apart into the side of the wilderness here aqui onde nosso irmão separou-se no lado do deserto, aqui, to bring out the families that desires to separate themselves from the things of the world, para trazer as famílias que desejam se separar das coisas do mundo, to sojourn only for you. para peregrinar só para ti. And now their little ones are here E agora seus pequeninos estão aqui, watching the lives of their father and mother observando a vida de seu pai e sua mãe, as we are examples in all that we do. como nós somos exemplos em tudo o que fazemos. Oh, dear God, creator of heavens and earth, Ó amado Deus, Criador dos céus e da terra, guide our feet, Lord, guia nossos pés, Senhor, that we'll not do nothing before these little ones que não façamos nada ante estes pequeninos, that would put a stumbling block in their way. que pusesse uma pedra de tropeço no caminho deles. For it is said it'd be better that we have a millstone tied at our necks Pois está dito, seria melhor que tivéssemos uma mó de azenha atada em nosso pescoço, and to be cast into the sea than to offend one of these little ones. e fôssemos atirados ao mar, do que escandalizar um destes pequeninos. You said their angels always behold my Father's face which is in heaven. Tu disseste, os anjos deles sempre contemplam a face de meu Pai que está no céu. So great angel and guarding angel over each of these little souls. O grande anjo e o anjo da guarda sobre cada uma destas pequeninas almas. As they sit this afternoon with their little eyes wide open, Assim como eles se sentaram esta tarde,
com seus olhinhos bem abertos, looking and answering the questions, olhando e respondendo as perguntas, and listening to the little baby stories of the Bible, e ouvindo as histórias dos bebês da Bíblia, how these two young men took their choices, como estes dois jovens tomaram a escolha deles, and each one of them dedicating their lives to you. e cada um deles dedicando sua vida a Ti. Oh, Jehovah God, lead them, protect them. Ó Deus Jeová, conduze-lhes, protege-os, And may they find this great leader, e que eles encontrem este grande líder, Jesus Christ, Jesus Cristo, that will lead them when father and mother and the teachers are finished with them. que os conduzirá quando o pai e a mãe e os professores terminarem seu dever com eles. May He lead them to eternal life as He did to Moses. Que Tu os conduza à vida eterna, como Tu fizeste a Moisés. As their humble little child prayer went to you, Assim como a humilde, pequena oração de criança foi a Ti, I give them to you, Lord, as your servant, entrego-lhes a Ti, Senhor, como Teu servo, as trophies and gems for your crown. como troféus e pedras preciosas para a Tua coroa. Use them, Lord, to honor you on earth. Usa o Senhor para honrarem-te na terra. In Jesus Christ's name, amen. Em nome de Jesus Cristo. Amém. You little ones, fellas, E vocês, pequeninos companheiros, podem... now, you feel better about it now? Agora, vocês se sentem melhor a respeito disso agora? You know Jesus is going to lead you and guide you. Vocês sabem que Jesus vai conduzi-los e guiá-los. Don't you believe that? Vocês não creem nisso? And Jesus is going to make you little boys just like Moses and Miriam. E Jesus vai fazer vocês, menininhos, exatamente como Moisés e Miriam, The prophetess and the prophet. a profetisa e o profeta. You'll make great people out of you. Vai fazer de vocês grandes pessoas. Now we older people that have accepted Him, Agora nós, pessoas mais velhas, que o temos aceitado, don't we want Him to lead us on too? não queremos que Ele continue nos conduzindo também? I want Him to lead me on. Eu quero que Ele continue me conduzindo, Guide my feet, hold my hand. guiando meus pés, segurando minha mão. Está vendo? And even when I come down to the river, E mesmo quando eu desço ao rio, I want to have a hold of His hand. eu quero agarrar a sua mão. We all want that, don't we? Todos nós queremos isso, não queremos? Dear Jesus, lead us too, Father. Querido Jesus, conduze-nos também, Pai. Now we're fixing to separate from each other. Agora estamos nos preparando para nos separarmos um do outro. I must go back to Tucson. Eu necessito voltar para Tucson. Must get ready for the meetings coming. Necessito me preparar para as reuniões que se aproximam. God, I commit this group of people, Deus, eu entrego este grupo de pessoas, Brother Leo and Brother Gene and all the followers here, into your hands. o irmão Leo e o irmão Jean e todos os seguidores aqui em tuas mãos. That you'll bless them and love them, Que tu os abençoe e os ame, forgiving all their iniquity, perdoando todas as suas iniquidades, healing all of their diseases, curando todas as suas enfermidades, keeping them ever in love and fellowship, mantendo-os sempre em amor e comunhão, and encouraging those who would get weary. e encorajando aqueles que ficassem cansados. And sometimes Satan might come along and cause them to be discouraged. E em algum instante Satanás pode vir e fazer que fiquem desencorajados. But remember, you went through the same thing. Mas lembra-te, tu passaste pelo mesmo. Discouragement, forsaken by man of this earth and people. Desencorajado, abandonado pelo homem desta terra e povo, And sometimes very dearest of friends, e às vezes os mais estimados amigos, even to relationship, we're forsaken. mesmo por parentes, somos abandonados. But there's one that we have chosen. Mas há um que temos escolhido. He'll never leave us or forsake us. Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Lead us, Lord, to life eternal. Conduze-nos, Senhor, à vida eterna. I pray that you'll grant that
we can come together many more times on earth. Oro que tu concedas que possamos nos reunir muitas vezes mais na terra And speak of thee and talk of thee. e falarmos de ti e conversarmos de ti. And then in that great day when the world is finished and all the time is faded into eternity, E então, naquele grande dia, quando o mundo tiver acabado e todo o tempo tiver desvanecido na eternidade, may we meet in that great kingdom que nós nos encontremos naquele grande reino, as unbroken families to live together hereafter forever. como famílias inteiras para vivermos juntos doravante para sempre. Grant it, Lord. Concede-o, Senhor. Until then, may we work, labor with all of our might, Até então, que trabalhemos, labutemos com toda a nossa força, while the sun is still shining. enquanto o sol ainda está brilhando. For we ask it in Jesus' name. Amen. Pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. God bless each one of you. Deus abençoe cada um de vocês. Let's sing it. God be with you till we meet again. Por seu conselho guiar, sustentar-te. Com seus braços seguramente cingir-te. Deus seja contigo até nos encontrarmos novamente. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Obrigado, pessoal. Deus seja contigo até nos encontrarmos novamente. God bless you all. Deus abençoe a todos. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. One